Santo, para que Ele fale ao teu coração através do seu servo essa noite. Louvado seja Deus. Eu creio que hoje Deus tem uma palavra para o meu e para o teu coração. Soberano Deus, eterno, bendito, bondoso e glorioso Pai, neste momento, meu Pai, nós nos encontramos na Tua presença para Te adorar, para Te bendizer. Senhor, nós já Te louvamos, nós já, meu Pai, mandamos a glória, meu Pai, a qual nós precisamos mandar para Ti. Deus, que o Senhor venha receber como cheiro suave em Tuas narinas. E que neste momento, meu Pai, eu Te peço que o Senhor retorne através do Teu Filho para a Tua igreja, meu Pai, que vai ser essa noite um atalaia em Tuas mãos. Deus, usa Ele poderosamente como o Senhor vem usando. Nós já ouvimos Ele pregando, meu Pai, e queremos Te pedir, Senhor, que esta noite, meu Pai, o Senhor continue, meu Pai, trazendo através do Teu Espírito Santo a revelação da Tua palavra. Deus, toma em Tuas mãos, protege Ele, meu Pai. Repreende, Senhor, no meio da nossa igreja, no meio do Teu povo, Senhor, toda obra maligna, toda força ao contrária. Neutraliza, meu Pai, coloca por terra. E que nós hoje, meu Pai, venhamos estar aptos e com os ouvidos abertos e com o coração sincero para receber a Tua palavra. Se for de consolo, meu Pai, que o Senhor venha consolar. Se for, meu Pai, para chamar a atenção, que o Senhor venha chamar. E se for para nos redarguir, meu Pai, que o Senhor venha fazer segundo a Tua vontade. Toma o Teu Filho, meu Pai, em Tuas mãos, pois é o que eu Te peço e Te agradeço, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém? Amém. Sem perda de tempo, vamos abrir nossas Bíblias no livro, na carta, melhor dizendo, a carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 6, versículo 18. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 6, versículo 18. Estamos nessa campanha. O título da campanha é Como se desviar do inimigo. E para abordar esse tema, para trazer uma mensagem assim nesse tema, na minha opinião, nada melhor do que pregar sobre Efésios, capítulo de número 6, versículo 18. Quando encontrar, diga amém. Diz assim: orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Mais uma vez, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito Santo, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Podem sentar em nome de Jesus, dando glória a Deus, que criou os céus e a terra. Tema maravilhoso, tema esplêndido, a qual vai nos despertar a buscar mais a Deus. E nesta noite eu quero falar sobre o poder da oração no Espírito Santo. Oração, coisa tão especial que está fugindo do meio da igreja do Senhor nosso Deus. E é a arma mais poderosa para o crente vencer a carne, vencer o sistema humano, vencer Satanás e os seus demônios, e todas as dúvidas e todos os problemas que pode assolar o ser humano ou o cristão que vai morar no céu. E
que Jesus deixou para a sua igreja foi o Espírito Santo. Mas, queridos, eu tenho visto durante esses anos que Deus tem me levantado para pregar a sua palavra, pregado em diversos congressos, cruzadas, cultos de avivamentos, vigílias, reuniões espirituais em que o Espírito Santo se manifesta. E nós temos visto que o que traz o avivamento, o que leva ao avivamento, porque o avivamento vem através da palavra, mas a oração é que faz a palavra esclarecer e ser revelada em nosso coração. E a oração, ela tem fugido do meio da igreja. E sem oração não existe poder, não existe unção, não existe virtude, discernimento, conhecimento e sabedoria. A oração, ela é a arma principal para destruir todas as fortalezas do diabo. E a igreja, ela tem deixado de lado a oração. E isso tem acontecido em todas as igrejas, em todas as reuniões, falta a oração. Haja vista que Deus, Jesus, o Deus Todo-Poderoso, disse: a minha casa será chamada casa de oração. E o apóstolo Paulo vai dizer que com toda oração. O que ele quer dizer com toda oração? São diversos meios de oração, meios de orações. E o apóstolo Paulo era um homem que tinha uma vida de oração. Jesus, quando ele veio, ele ensinou que a oração iria fazer você se fortalecer, e que a carne não teria força e nem poder para fazer com que o inimigo te tragasse. O próprio Jesus disse na oração do Pai Nosso que a oração iria defender do inimigo. O inimigo iria se afastar, o inimigo iria fugir quando o crente estivesse em oração. Mas a oração tem saído da vida das pessoas. Por isso que nós vemos crentes, cristãos, que se diz cristão, pessoas que se diz cristão, sendo derrotadas e não tendo mais ânimo para vir para a igreja, para ouvir a palavra, porque falta oração. Um certo cidadão, líder de uma igreja, falou um dia da seguinte forma: ele disse assim: olha, crente que ora muito, ele é um crente que não tem firmeza, porque Jesus disse que é melhor vigiar, mas antes vigiar para depois orar. Vigiai e orai. Então o mais importante é dizendo que era o vigiar, que a oração não tinha tanta importância. Mas olhando para a Bíblia Sagrada, se nós formos ver o que os vigias faziam antigamente, os vigias ficavam em cima de um alto, observando, olhando, para que quando o inimigo viesse, ele desse, aleluia, um alerta para os soldados. E quando ele via os inimigos, ele alertava todos os soldados e eles se preparavam e ia para a guerra, para a batalha. O que é que eu entendo aqui? Que o mais importante é a oração. A vigilância é apenas, aleluia, uma forma de você se colocar em oração. Porque quem não vigia, aleluia, nunca vai ter uma vida de oração. Muito bem, isso é certo. Mas o principal é a oração. Como eu disse, a vigilância só vai te levar à oração. E a pessoa que está vigiando, aleluia, ela tem uma vida de oração.
como aquele soldado que ficava vigiando. E quando ele viu o problema, ele avisava, e os soldados se preparavam, os outros, para a batalha. O crente que vive vigiando, ele é um crente que vive em oração, aleluia. Não existe, aleluia, um crente que vigia sem oração. Não existe. Não existe, porque a vigilância é para que a pessoa veja o problema e veja o inimigo, veja as situações. Quem está vigiando em todo o tempo vai encontrar problema, vai encontrar dificuldade, vai encontrar barreira. E por isso essa pessoa, ela vai se levantar, ela vai orar em todo o tempo, aleluia. Ela vai orar sem cessar, aleluia. Quem não vigia não vê problema. E se não vê problema, não vê motivo para orar, não vai orar, aleluia. Mas quem vigia vai viver uma vida de oração, aleluia. Então vigiar é importante. A oração é mais importante ainda. Louvado seja Deus. E existem diversas formas de orar. Jesus falou da forma do Pai Nosso. Orar em nome de Jesus. Mas, irmãos, nesta noite eu quero trazer sobre uma oração poderosa no Espírito Santo, que é uma oração que tem saído do meio das igrejas e tem sido uma oração criticada por diversos homens que se dizem sábios e inteligentes, o dono do Espírito Santo, que é a oração que Satanás tem medo, a oração que o diabo foge, que o capeta não quer que a igreja ore. E que a igreja primitiva, ela tinha uma vida de oração no Espírito Santo. Eu quero explicar esta noite o que significa orar no Espírito Santo. Se nós formos observar o capítulo 6 de Efésios, e versículo 10, Paulo vai dizer que nós temos que nos fortalecer na força do Senhor e na força do seu poder, porque haverá uma batalha entre nós e os demônios, as forças demoníacas, as forças infernais, as forças do diabo estarão lutando contra a igreja. E Paulo vai alertar que a nossa luta não é contra o nosso irmão que está na igreja. A nossa luta não é contra o pastor, não é contra as lideranças, não é contra o vizinho que está à direita, à esquerda, a retaguarda na frente. A nossa luta é contra os que estão nas esferas, lá nos altos, que é principado e potestades e domínios e reinos do inferno, aleluia. E por isso, a oração que eu vou falar agora, que é a oração que entra na esfera do mundo espiritual e neutraliza toda a força do diabo, é a oração que muitas igrejas têm deixado. E eu até digo com um certo motivo, que deve ter deixado mesmo, porque não estão aptos para fazer essa oração. E nesta noite eu quero falar sobre a oração em línguas, aleluia. Quantos são batizados aqui no Espírito Santo, aleluia? Levante a mão, aleluia. E quem não é batizado, levante sua mão também, aleluia. Quem não é batizado perdeu a oportunidade de ter, aleluia, uma forma de se comunicar com o Espírito Santo e destruir, destronar toda a força do inferno, aleluia. E nesta noite, como eu disse, eu quero falar sobre o orar em línguas estranhas, aleluia. Para falar sobre o orar em línguas, eu preciso entender por que o dom de língua foi dado para a igreja primitiva. Nós sabemos que no Velho Testamento existia todos os dons, exceto menos o dom de línguas. Existia o dom de profecia, existia o dom da fé, dom de milagre, dom de cura, discernir, palavra, sabedoria. Existia os dons de curar, porém não existia o dom de falar em línguas. O dom de falar em línguas é considerado o dom do Espírito Santo, aleluia. E para que Deus deu esse dom à igreja? Esse dom foi dado para a igreja, para que a igreja pudesse se comunicar com Deus e ativar o poder
do Espírito Santo. Nós vemos que a Bíblia vai dizer no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos que arrependei-vos e convertei-vos, aleluia, serem batizados e recebereis o dom do Espírito Santo. Mas o que é o dom do Espírito Santo? Para nós sabermos o que é o dom do Espírito Santo, nós vamos voltar para Atos capítulo de número 2, aleluia, em que estavam reunidos no mesmo lugar, e o Espírito Santo veio e encheu ali, aleluia, 120 pessoas foram cheias do Espírito Santo, e eles começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhe concedia. Louvado seja Deus. Aleluia. O dom do Espírito Santo foi dado para os apóstolos, para que ele pudesse ter comunicação com Deus, aleluia, e ativar o poder do Espírito Santo. Em Atos capítulo de número 1, versículo 18, fala que o dom do Espírito Santo seria o recebimento de poder, aleluia. A pessoa que é batizada no Espírito Santo, o batismo genuíno, o batismo verdadeiro, ela tem, aleluia, dentro dela agora um poder que será ativado através do orar em línguas estranhas, aleluia. Então quero dizer essa noite para você, explicar sobre o que é o dom do Espírito Santo. O dom do Espírito Santo é orar em línguas, e o dom do Espírito Santo é o revestimento de poder, para que nós possamos, aleluia, enfrentar todas as obras do diabo e não ser vencido. Bendito é o nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Deus. E Paulo, ele é um homem que ele aproveitou esse dom do Espírito Santo. Os estudiosos falam que Paulo, ele tinha facilidade de se expressar, e quase que todos os instantes Paulo ia se expressar e ele falava em línguas. Então o dom do Espírito Santo é o orar em línguas. O que significa orar no Espírito Santo? É orar usando o dom que o Espírito Santo deu. Aleluia. Então, irmãos, a oração que o diabo ele não suporta é quando o crente ora em língua estranha. Mas por que o dom de língua tem fugido do meio da igreja? Por causa que Satanás também fala em línguas. E o que nós temos visto no meio de muitas igrejas é Satanás falando na boca de algumas pessoas em línguas estranhas. O dom do Espírito Santo está ficando escasso. O dom do Espírito Santo já saiu da igreja. Nós não temos mais batismo genuíno. Por isso que no meio da igreja é pessoas frias, é pessoas cabisbaixas, derrotadas, porque não conhecem o Espírito Santo, aleluia. E é todo mundo correndo atrás de vitória. Me dá vitória, me dá vitória, me dá vitória. Vai botar o joelho no chão e vai pedir batismo com o Espírito Santo, aleluia. O Espírito Santo, ele que é o condutor da igreja. Por isso que Jesus mandou o Espírito Santo. Irmãos, quero falar sobre alguns benefícios que traz quando nós oramos em línguas estranhas. Orar em língua é um dom do Espírito Santo. Você vai ver também em Atos capítulo de número 10, versículo 46. Que quando Pedro chega na casa de Cornélio, que ele prega a palavra para Cornélio, o Espírito Santo desce sobre Cornélio. E a Bíblia diz que eles falaram em línguas. E Pedro disse, eles receberam o mesmo dom que nós recebemos. Veja que quando Cornélio fala em línguas, ele ora em línguas, Pedro disse, recebeu o mesmo dom que nós recebemos. O orar em língua é o dom do Espírito Santo. Aleluia! Orar em língua é o dom do Espírito Santo para